Quarto, porém, se alguém cair da glória, surpreendentemente fica com o poder. Se alguém cair da glória, surpreendentemente fica com o poder, pois o poder é o dom que a glória concede. Então, existem pessoas que tiveram Deus um dia e com isso obtiveram unção e poder. No entanto, perderam a presença e continuam com o dom. Continuam a curar, continuam a fazer milagres, continuam a realizar proezas. Isso tudo é possível. Existem pessoas distantes de Deus, porém cheias de seu poder. Agora a pergunta que fica: por que Deus vai e o seu poder fica? A Bíblia é clara. Deus havia deixado Sansão e ainda assim ele mantinha o poder, até perdê-lo de vez. Juízes 16, versículo 20 diz: Não sabia Sansão que o Senhor havia se afastado? Percebeu? Não é fácil saber quando ele vai, quando perdemos sua doce presença. No caso de Sansão, ele não percebeu porque, mesmo com a vida em pecado, ele mantinha a força que vinha do Espírito de Deus. E foi exatamente isso que o confundia. Saul tinha sido deixado pelo Senhor e, mesmo assim, ainda podia profetizar. Neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas, e serás transformado em um novo homem. 1 Samuel 10, versículo 6. Agora, temos o relato da história de Saul. Nesse caso, o Espírito Santo entra em Saul e ele passa a profetizar. Veja agora, o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte de Deus, o atormentava. Saul teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Agora, o mesmo Saul que teve essa experiência forte com o Espírito Santo perde a pessoa do Espírito completamente. O texto diz: o Espírito do Senhor se retirou dele. Percebeu? Ele pode se retirar, mas o seu poder continua. Agora, no capítulo 19, vemos um relato impressionante. Davi se refugia na casa dos profetas e Saul começa a caçá-lo. Vejamos os relatos. Davi, pois, fugiu e escapou. Foi ter com Samuel em Ramá. E lhe contou detalhadamente tudo o que Saul lhe tinha feito e tentava fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naote, casa dos profetas, onde passaram a morar. Então foram dizê-lo a Saul: Descobrimos que Davi está vindo na casa dos profetas em Ramá. Então, imediatamente, Saul enviou alguns homens para capturá-los. No entanto, quando observaram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também passaram a experimentar a mesma visão profética. Logo Saul foi informado do que ocorrera e apressou-se em mandar outros mensageiros, os quais, da mesma maneira, entraram em êxtase. Em seguida, Saul mandou um terceiro grupo, e também estes foram tomados por um transe profético. 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 18 ao 21. Saul envia grupos para capturar Davi, e esses grupos, ao entrarem em um ambiente tomado pela glória de Deus, não resistindo à unção, são tomados por diversas manifestações proféticas, que são produzidas pelo poder do Espírito Santo. Tema esse que abordaremos logo mais à frente. Agora, veja os versos 22 e o verso 23 e 24. Finalmente, Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá. Chegando ao grande poço da cidade, que se chamava Seco, indagou onde poderia encontrar Samuel e Davi, e lhe informaram que eles estavam nas celas, na casa dos profetas em Ramá. E aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também o dominou, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar a Naiote, casa dos profetas, em Ramá. Ao chegar, despojou-se de suas vestes sobre o mesmo arrebatamento dos profetas, na presença de Samuel, e caído, ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Por esse motivo se costumava dizer: Está Saul também profetizando com os profetas? 1 Samuel, capítulo 19, verso do 22 ao 24. Em 1 Samuel, capítulo 10, verso 6,
Saul recebe o Espírito Santo e, consequentemente, começa a profetizar, ou seja, recebe o espírito da profecia. Agora, em 1 Samuel 16:20, o Espírito Santo sai e um espírito maligno entra. Não obstante, em 1 Samuel 19, do verso 22 a 24, o vemos novamente agindo como um profeta, profetizando de maneira que assusta até mesmo os profetas. Concluímos nisso tudo que, apesar de ele perder a pessoa do Espírito Santo, não perdeu o dom, o poder, e mesmo caído ainda poderia profetizar. A impressão que se tem é que ele ficou fora de si, deitado e prostrado diante de Deus, tendo em vista que o poder do Espírito Santo não pode ser a pessoa do Espírito Santo, pois se o fosse, nem o Espírito Santo poderia sair de uma pessoa caída. Mas o Espírito sai, deixa sim uma pessoa. O Espírito Santo pode ser apagado dentro de uma pessoa. Você poderá perder Deus dentro de você. Poderá perder a presença de Deus e mesmo assim pensar que ainda o tem por causa do seu poder. A Bíblia é clara, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, verso 29. Quanto ao poder ser um dom irrevogável, veja esses textos sobre o poder do Espírito Santo. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Lucas 9, do verso 1 ao 2 e o verso 6. E mais, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Marcos capítulo 3, verso 14 e 15. Agora, você percebe que poder é dom. A pergunta que não quer calar: pode um falso profeta ter poder do Espírito Santo? Veja esse texto em Mateus capítulo 7, do verso 13 ao 29. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiravam da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas.